peço para a Carla tomar assento na mesa e convido também o Oswaldo Bruno e a Simone Baldi para comporem a mesa para a gente fazer uma rodada de respostas às perguntas apresentadas. Quais os incentivos que a gente já tem hoje? Sendo bem pragmática, a gente tem mercado de carbono voluntário e a gente tem pagamento por serviços ambientais. Esses dois são instrumentos que estão vigentes em alguns lugares do território nacional, ou seja, não é para todo mundo. Dependendo de onde você está, você pode ter acesso a um programa de pagamento por serviços ambientais, por exemplo, como o que o Bruno apresentou. O restante está avançando, então não diria que tinha uma pergunta se está avançando ou está parado. Tudo está avançando, algumas coisas mais rápido que outras, né? Sobre incentivos para quem só conserva, ou seja, que não teria acesso ao crédito subsidiado, por exemplo, a gente está pensando em alguns com base na CNAE, por exemplo, de conservação, né? Por exemplo, o imposto de renda, e aí se aplicaria a todo o território nacional, a todas as pessoas físicas e jurídicas. Então, tem uma outra pergunta, se tem que ter CNPJ, depende do instrumento, depende do benefício, né? Sobre benefícios para pequenos e PIPCTs, a gente também está trabalhando com a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais para ter como se fosse uma segunda fase do Bolsa Verde, que seria mais alinhada com o PSA. Então, a gente vê o Bolsa Verde como um programa que foi criado no contexto do Brasil Sem Miséria, de inserção social, mas a gente poderia ter uma segunda fase com valor mais alto, que tivesse algumas características por exemplo, atividades que o beneficiário desenvolveria para conservar a área, algumas coisas mais específicas de monitoramento também. Mas isso é tudo condicionado a ter recurso para fazer esse pagamento, né? Então, por isso são desenhos que a gente está fazendo, que poderia vir recurso do TFFF, por exemplo, mas ainda está em aberto. Sobre como viabilizar e dinamizar a consolidação da base do CAR, essa é uma questão que eu acho que todo mundo aqui entende a dificuldade, entende a urgência, né, de fazer isso, mas a análise está com os estados, né? Então a gente está tentando ver como que vai, mas não cabe a nós. O que a gente tem feito é que todos os incentivos, para o MMA é claro que todos os incentivos têm que estar atrelados ao CAR, a gente não está disposto a abrir mão desse instrumento, mas em alguns casos a gente está, entre aspas, flexibilizando. Então, por exemplo, nessa nota técnica para reduzir a taxa de juros para quem tem excedente, a gente está exigindo o CAR analisado. Então, ele não precisa ser validado, ele tem que estar analisado. Para o EcoInvest, ele tem que estar sem pendências por lado do produtor. Então, são algumas coisas que a gente tenta aumentar o leque de beneficiários, porque se a gente for só para quem tem CAR validado, realmente são pouquíssimos, né? Acho que é isso. Como assegurar a confiabilidade de agentes no mercado de carbono e PSA, essa é uma questão que a Secretaria Extraordinária de Controle de Desmatamento, que trata do mercado voluntário de carbono, de RED, né, está tratando, que é definir o que é um crédito de alta integridade, por exemplo. Então, dizer que a gente apoia, mas com essas premissas, né? Então, como que a gente define o que é? E daí tem uma outra pergunta, se o mercado de carbono é para todo o país? Sim. O produtor de água é produtor rural? Eu diria que todo produtor de água geralmente é um produtor rural, mas nem todo produtor rural é um produtor de água. Acho que é isso. Bom, ver aqui as minhas perguntas. Vou começar pelas... existem modelos de PSA nos estados além de São Paulo? E, bom, a gente sabe que tem outras iniciativas, mas nenhuma está consolidada, virou de fato. Tá? A gente já ouviu no Rio de Janeiro, teve
Eles iniciaram uma proposta. Curitiba também, Paraná também tem. Saiu a legislação. Aqui Goiás também. No Rio Grande do Sul também falaram que estava lançando, acho que era até para apoiar também a criação, mas assim, concreto, com edital publicado, com RPPN contratado, eu não tenho conhecimento. Aí tem uma outra pergunta, como o programa tem monitorado os resultados a longo prazo, acredito, dos editais, né, do PSA, né? Bom, a gente, durante a execução do edital, a gente vai acompanhando, né, a cada etapa que o proprietário cumpre para receber a parcela, a gente verifica as ações que foram executadas e as que deixaram de ser, né, as pagas e as não pagas, né? Então, no primeiro edital, aquele que teve 5 anos de duração, já terminou, 97,5% das ações contratadas, né, ou seja, cada vez que a gente ia nas RPPNs para verificar cada etapa, no final das 5 etapas, né, executaram as ações a contento. Então a gente achou que foi bem efetivo isso, né? E uma coisa também que a gente acha muito importante é que o proprietário, ele começar a se planejar para cuidar, né? Organizar, eu tenho que pensar no tempo, na época, o que eu preciso, né? Então isso ajudou e empurrou para vários também. Aquele bônus para o plano de manejo também foi bem legal. A gente tem várias RPPNs que, durante o edital, foram atrás do órgão, né, e apresentaram o plano aprovado. E há outras que já tinham o plano aprovado antes, já ganharam bandos. Pô, legal, vou poder já começar a implementar alguma coisa dele. Tem uma outra pergunta aqui, que há diferença nos serviços ecossistêmicos gerados pelas RPPNs ou com outras unidades de conservação do poder público, né? Não, o serviço ecossistêmico é o que a natureza gera, independente de ela ser uma unidade, inclusive as vastas áreas, né, os 30% do cerrado passíveis de desmatamento, que o Pedro Bruzi colocou hoje de manhã, estão gerando super serviços ecossistêmicos para nós, né? Tá? Então, a questão é a forma que você vai, o PSA, né, a gente está buscando remunerar os proprietários para garantirem, né, que esses serviços continuem sendo prestados pela natureza quando protegidas como uma RPPN. E deixa eu ver. Essa aqui do ICMS, você falou? Então, tem uma aqui do ICMS, né, os fundos municipais. Qual o instrumento legal para isso? Bom, o ICMS aí, eu não sei se ele quis dizer o ICMS ecológico, alguma coisa ligada a isso, né, que é como a gente trabalha aqui, pelo menos com as RPPNs, para nós e para os proprietários é muito importante, né? Os estados que têm o ICMS ecológico, ou seja, ele repassa uma porção para o município, porque o município foi calculado com base em o ICMS ecológico é repassado para o município, né, por conta das características ambientais, a fórmula de cálculo do ICMS ecológico, cada estado tem uma também, que o município destine parte desse recurso, né, para ações ambientais, e dentre as ações ambientais, para as RPPNs que tem no município. Né? Então, essa aqui é interessante estar se trabalhando, então, na esfera municipal, uma legislação lá que cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tenha previsto que os recursos para esse fundo poderão ser destinados para projetos, né, na área ambiental, e aí definir educação ambiental, coleta seletiva, recuperação de mata ciliar, apoio à RPPN. Tá? É isso. Espero que seja isso. Então, exatamente. Então, tem que pressionar o fundo lá, aí o CONDEMA, os conselhos, né, para que regulamente esse fundo, prevendo como é que vai ser gasto o dinheiro. Porque senão o ICMS, quando vai lá para o município, fala, seu município, seu ICMS é 10 milhões. E o ecológico, 1 milhão.
vai tudo junto na caixa preta do município. A prefeitura não é obrigada a gastar o 1 milhão do ICMS ecológico com o meio ambiente. Por quê? Porque o imposto é municipal e quem define como que gasta é essa esfera. Então é importante que tenha essa lei dizendo isso. Desse 1 milhão, tanto tem que ser destinado para projetos para área ambiental. E aí é nessa regulamentação, é nessa esfera que vai conseguir garantir o acesso das RPPNs. Tá? Bem, uma primeira pergunta é como uma RPPN faz para acessar recursos de compensação via ICMBio? Então, os recursos de compensação, pela legislação, pelo decreto 4340, para a RPPN contém impacto direto. E essa definição ela é feita pelo IBAMA e definida depois junto a um comitê no Ministério do Meio Ambiente, que envolve o ICMBio, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente. Então, não é possível fazer essa captação diretamente pelo ICMBio, tá? Mas o IBAMA que indica quais são as áreas de impacto e esse comitê que vai definir os quantitativos, etc., de destinação, tá? Uma outra pergunta, qual que é o instrumento que o ICMBio está pensando em usar para apoiar as RPPNs? Bem, eu acho que, e aqui pergunta, né, o Sanji seria um? Então, sem dúvida, o Sanji ele traz, né, o Sanji, ele é um sistema para a gente que ele traz um retrato, né, demonstrando como que aquela unidade de conservação ela se encontra, né, nesse momento em relação à efetividade de gestão. Então, sem dúvida, sempre é um instrumento que ele é incentivado, que todas as unidades de conservação elas preenchem, que a gente consiga ter esse diagnóstico para entender onde estão as fragilidades, aonde que a gente consegue potencializar para desenvolver a efetividade daquela unidade de conservação. Dentro do programa Natureza com as Pessoas, a gente está trabalhando na perspectiva de conectividade. Então, a ideia é que a gente também consiga escolher alguns territórios e que a gente pense em áreas que consigam mesmo trazer a conectividade também em outros critérios, como áreas com maior taxa de desmatamento na região, enfim. Então, critérios como esse também que a gente está usando como referência, aí especificamente para o programa Natureza com as Pessoas, tá? Mas, de forma geral, sempre quanto mais a gente tem informações da região, né, como é o caso do Sanji, sem dúvida, isso ajuda na perspectiva de priorização, tá? Chegaram também algumas sugestões, tá? Algumas sugestões de comunicação, por exemplo, se a gente tem sugestão em dúvida, se a gente tem alguma iniciativa dentro do CMBio para campanha de divulgar o que é uma RPPN, enfim, né, sobre as RPPNs. A gente não tem nenhuma campanha específica para a RPPN, a gente tem como um todo para as unidades de conservação, tá? E aqui fica também a sugestão de caso vocês tenham alguma recorrência, alguma estratégia também de comunicação dentro da associação ou outras frentes, que conversem com a gente para que a gente possa fazer collab, de divulgação, enfim. Então, tudo isso é possível, porque o nosso universo, de fato, né, são as mais de 340 unidades de conservação, mais 800 RPPNs, então a avaliação é muito mais macro. Então, qualquer estratégia mais específica, com um direcionamento que é mais estratégico para vocês, vale nos provocar também para que a gente consiga pensar em colaborações nesse sentido, tá? E também uma sugestão aqui para finalizar, de parcerias com universidades no letramento e capacitação de alunos referente ao tema de unidade de conservação, RPPNs e suas criações. Então, ótimo, tá? Isso aqui a gente tem, onde a gente tem, né, a unidade de conservação, onde a gente consegue ter o ICMBio nas localidades, a gente vem, né, dentro do setor do ICMBio, que é o setor de educação ambiental, trabalhando nessa estratégia da gente conseguir divulgar mais o tema de unidade de conservação. De fato, por mais que a gente tenha, a partir de ontem, né, eu disse o 344 agora, 344 unidades de conservação mais 800 RPPNs ainda um tema que ele é pouco conhecido no Brasil, ICMBio ainda é pouco conhecido. Então, o quanto mais a gente tiver capilarizado o tema e pessoas, então a gente consegue, né, aos pouquinhos, é um trabalho de longo prazo, mas conseguir divulgar o que são esses instrumentos, né, como é que a gente consegue potencializar para que a gente tenha mais unidades e mais recursos também, né, para que a gente consiga implementá-las.